Olá, vamos para a terceira comunicação do dia. Não sei se a Silvane já está aí. Peraí. Vamos ver se ela já está aqui. Silvane. Aqui. Olá, Silvane, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá joia o som? Tá ótimo. É um prazer te ouvir e ouvir a sua pesquisa, que é intitulada Mulheres Quilombolas na Luta contra o Racismo Ambiental. E você vai ter uns 30 minutinhos para poder, na medida do possível, apresentar a sua pesquisa. Deixa eu só fazer uma breve apresentação. A Silvane é doutora em História pela PUC de São Paulo, pesquisadora associada ao SEC Afro, o Centro de Estudos Culturais Africanos e Diáspora da PUC de São Paulo, SECAFRO. Atua na formação de professores em educação para relações étnico-raciais e educação escolar quilombola e na assessoria de pesquisas sobre populações negras. Silvane, pode começar quando você quiser. Tá bem. Muito obrigada. Eu agradeço por estar aqui mais uma vez, né, nessas jornadas dos historiadores e historiadoras negras, né? É uma honra, uma alegria sempre muito grande participar dessa rede. De potência, né, gente? Cada pesquisa é incrível e eu acho que esses momentos de jornada são importantes para a gente conhecer o quanto de produção acadêmica que nosso povo tem e que muitas das vezes não circulam, né? Então, conhecer esse número enorme de pesquisas aí feito sobre histórias de mulheres negras tem me deixado bastante contente, tenho acompanhado aí na medida do possível e as que eu não consegui assistir todas durante a jornada, quero muito assistir depois. Então, agradeço a todos os que deram essa força aí, né? E continuam dando, ainda temos mais hoje e amanhã de jornada ainda, para que essas pesquisas possam circular, né? Eu acho que isso é muito importante, que essas pesquisas possam circular, tornar conhecidas, fazer parte do nosso dia a dia, das nossas aulas, né? Que essas mulheres aí que estão apresentando hoje e apresentaram ontem, vão continuar apresentando durante toda a jornada, que essas pesquisas possam ser incorporadas no nosso trabalho, no nosso cotidiano, né? Nós que somos professoras, trabalhamos com formação. Então, quero agradecer e dizer que já entro muito emocionada aí as pesquisas anteriores. A fala da Daiane me emocionou muito, trazendo aí a minha avó Maria, né? Então, já aproveito para essas nossas mais velhas, as nossas ancestrais, nossas avós, saudações. E aproveito também aí, em nome de Ana, que boniteza de pesquisa, de apresentação, e a família acompanhando e dando salves e os parabéns. Foi muito bonito de ver. Então, agradeço também aos mais novos, né? A todos que estão juntos aí na caminhada. Eu falei um pouco sobre minha pesquisa na jornada anterior, do que foi essa pesquisa. Foi uma pesquisa de doutorado que eu defendi em 2018 na PUC São Paulo, sobre o protagonismo das mulheres nas comunidades quilombolas do estado de... Esse trabalho ele foi fruto de um trabalho anterior realizado na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, né? Eu trabalhei durante 6 anos no Núcleo de Inclusão Educacional da Secretaria e na implementação das diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola. Então, foi a partir desse trabalho que, entrando em contato com as lideranças das comunidades quilombolas aqui do estado de São Paulo,
eu tive contato com muitas mulheres, lideranças incríveis dessas comunidades. E aí, desse material, que era um material didático, um pedido, uma solicitação das lideranças para as escolas de Quilombo, foi a partir desse material, então, que eu decidi dar continuidade aos estudos e voltei para a PUC São Paulo, onde eu já tinha feito meu mestrado sobre representações de mulheres negras na literatura. Eu voltei para contar um pouco dessa história das mulheres quilombolas, que histórias tão importantes e que precisam ser mais divulgadas e conhecidas e fazer parte dos nossos materiais didáticos, né? Então, eu agradeço imensamente a todas as mulheres pretas que fazem parte aí desse país, que construíram esse país e constroem cotidianamente. E nessa jornada a gente consegue perceber o tamanho da nossa potência e da nossa força, né? É por isso que os caras ficam fazendo e inventando muita coisa para tentar derrubar a gente, mas eles não conseguem. Porque olha quanta grandeza a gente já conseguiu acompanhar aí nesses dias. Então, eu vou tentar falar para vocês aí um pouco nessa meia hora. Vai me avisando do tempo, por favor, que eu sou bem faladeira. Vai me contando. Eu vou falar do meu segundo capítulo, o segundo capítulo da tese, que tem por título Quilombo é Terra, sem território não há quilombola. Então, nesse capítulo, eu busquei destacar a luta pela terra, pela posse da terra, né? A gente sabe que para as comunidades quilombolas, a terra ela é território, onde está a sua cultura, da onde se tira a comida, mas também aonde descansam os seus ancestrais, né? Então, trazendo essa discussão da importância da terra e do território para as comunidades e como o território ele é o próprio corpo, né? Ele é a própria comunidade. Então, nesse capítulo eu falo um pouco disso e discuto um conceito que tem sido amplamente divulgado recentemente aí, que é o conceito de racismo ambiental. Né? O conceito de racismo ambiental ele foi cunhado pelo movimento negro norte-americano, por movimentos de mulheres negras, né? Por conta de perceber que eram nas comunidades pobres, empobrecidas, onde se escolhiam para ser o espaço para ser local para resíduos de lixo, e entre outras tantas escolhas que são feitas desses territórios que são ocupados por corpos negros, né? Então, a origem desse conceito, a primeira vez que ele é citado nesse movimento de mulheres, e a partir de então ele passa a ser muitas das vezes pelas pessoas que trabalham com justiça ambiental. Então, é nesse contexto da justiça ambiental que aparece o conceito de racismo ambiental, né? E aí não tinha como não tratá-lo na minha tese, e ele é muito visível na fala de muitas das minhas companheiras aí que fizeram parte da pesquisa junto comigo, e eu quero falar um pouco dessas falas que aparecem aí. Então, sem terra não há quilombola, sem território não há quilombola, né? Porque o quilombo ele é terra. A dona Jovita, que é uma das lideranças quilombolas que fizeram parte desse trabalho, ela está desde os anos 80 trabalhando, tentando juntar, né, aí as forças das mulheres das comunidades quilombolas de uma região aqui do estado de São Paulo que chama a região do Vale do Ribeira. A dona Jovita participou de diversos encontros de mulheres que foram organizadas nos anos 80 pela Igreja Católica. E aí esses encontros de mulheres, com a contribuição então de algumas freiras aí, e padres da Igreja Católica naquele momento, da Igreja Católica Progressista, né, que tinha bastante força. Nesses encontros, a dona Jovita me contou diversas passagens onde elas se reuniam, juntavam as mulheres das comunidades e buscavam, então, fazer valer o direito que foi posto na Constituição de 88, que é o direito à propriedade da terra para as comunidades quilombolas.
E a partir daí começou-se uma luta, a criação da Associação de Moradores, que é o primeiro passo, e elas foram construindo essa luta ao longo do tempo, que continua até os dias de hoje. Infelizmente, o estado de São Paulo tem apenas 6 comunidades quilombolas tituladas ainda, né, das mais de 80 que são certificadas. Então, é uma luta longa ainda que elas têm a enfrentar e enfrentam cotidianamente, e enfrentam esse tal do racismo ambiental, que a Rafaela Miranda, que é uma menina lá do Quilombo de Porto Velho, e falou ontem, inclusive, numa live que estava acontecendo, ela deu a melhor definição que existe para racismo ambiental, na minha opinião, que é um jeito novo, uma maneira nova de dizer coisas velhas, de dizer coisas que nos afetam há muito tempo. Né? Então, são conceitos que trazemos aí para as nossas dissertações e teses, mas que para a vida das pessoas, elas têm um significado há muito tempo, que é um significado de muita violência. Né? Então, a história da luta pela terra nesse nosso país, há muito tempo, desde sempre, desde quando chegaram aqui e roubaram as terras dos povos indígenas e depois deram continuidade aí com as comunidades quilombolas, é de muita violência, né? E essa violência, ela aparece na fala de muitas das lideranças que fizeram parte desse trabalho. Eu gostaria de falar aqui para vocês um trechinho de uma fala, que eu acho importante trazê-las, a fala da Dona Diva, que é do quilombo Pedro Cubas de Cima. A Dona Diva, ela disse que quando ela tinha 12 anos, foi um momento em que cresceu muito ali nos anos 80, né? A chegada de pessoas de outros lugares, de outros locais, principalmente vindos do estado do Paraná, para tentar invadir as terras quilombolas, e são os chamados, que eles chamam de poceiros, né? E que ficam na terra e depois são chamados, né, nesse processo aí de legalização das terras, de terceiros, né? Eles chamam de terceiros. Essas pessoas, quando chegaram lá no final dos anos 80, nessas comunidades aqui do Vale do Ribeira, trouxeram bastante violência e principalmente medo para as famílias com relação às meninas, né? Aí ela diz que os pais, com medo do que esses forasteiros aí, esses que chegaram para invadir essas terras, pudessem fazer com as filhas, eles mandaram as meninas da comunidade dela, as que tinham parente morando já em outra cidade, morando fora, as meninas para essas cidades. Então, tem uma fala da Dona Diva que diz assim: quando eu atingi aos meus 12, 13 anos, eu tinha minha avó, que ela estava em São Paulo, junto com a minha tia, e uma irmã que já tinha ido na frente. Então, começou aquela época muito drástica de invasão de terra, né? Muita invasão, era constantemente conflito. Os pais da gente, eles tinham muito medo, por causa dos rapazes que vinham. Eram desconhecidos. Então, para evitar essas coisas com as crianças, com os jovens, o pai mandava a gente para outro lugar. Houve um grande esvaziamento de jovem para São Paulo. E nós fomos para São Paulo trabalhar. Muitos foram trabalhar no comércio, foram trabalhar de camelô. Alguns ainda conseguiam estudar, como era o meu caso. Eu cheguei lá em São Paulo, corri atrás de uma escola para estudar. Então, eu estudei no SESI e depois de muito tempo consegui acompanhar. E teve morte aqui naquela época? Eu perguntei para ela. Ela disse, teve muita morte sim. Só não foi muito bem divulgado, né? Mas teve intrigas por causa de terra. Alguns grileiros chegaram e traziam gente para cá. Então, a gente precisou sair para se proteger. Houve 2 mortes na minha comunidade, que eu me lembro. E nessa altura... Silvane, só um minutinho. Tem como você falar só um pouquinho mais alto? Porque estão falando Tá que baixo? tá. Não, para mim tá bom, mas é porque tem uma pessoa falando, Daniela tá pedindo para você falar um pouquinho mais alto, porque o som tá um pouquinho baixo. Tá bom. Veja se melhorou agora aí, Daniela. A Dona Diva, então, veio morar em São Paulo, né? Esse relato da Dona Diva, ele é um relato
que A Taina tá falando que talvez. Desculpa. A Taina tá falando que talvez seja melhor você colocar um fone. Se você tiver algum aí perto. Se não tiver, é só falar um pouquinho mais alto mesmo. tá, eu acho Falando que é bom. que pode ser. Algumas pessoas estão dizendo que tá bom, outras que não. É, Eu acho que eu vou seguir assim sem o fone, porque eu não vou tá voltar a bom. ligar meu fone agora mesmo. Tudo bem. É, eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá bom? Tá bom. Se ficar muito, muito ruim, daí vocês me avisam. Tá. A dona Diva, então, ela traz esse relato da violência, né, sofrida e desse êxodo que muitas das comunidades sofreram por conta dessa invasão das terras, né? E as meninas, principalmente. Então, ela chama atenção para essa coisa da violência. É, o fone, quem precisa é quem está ouvindo. Ah, tá bom. Melhor assim. Então, eu gostaria de trazer essa narrativa da Dona Diva, porque demonstra muito de como, para as mulheres, tem sempre um aspecto da violência, né? Da violência sexual que pode ser sofrida nesses momentos. E uma outra fala que eu acho que lembra muito isso que Dona Diva traz, só que de uma maneira romantizada, ela é posta no romance da Conceição Evaristo, o romance Ponciá Vicência. Esse romance, a Conceição Evaristo fala, né, da família que migra para a cidade e tal. Então, tem essa relação com o desprezo sofrido na cidade, com a solidão, com os trabalhos mal remunerados, os abusos que também essa população que que vem para a cidade, é expulsa das suas terras, vai sofrer e perde toda a sua potência, né? Que a gente viu aí na fala da Ana, a potência das pessoas que conseguem permanecer na terra, a potência que é a comunidade quilombola na sua própria terra, né? Então, eu gosto de falar desse conceito do racismo ambiental para lembrar que, antes de tudo, a gente está falando de racismo, né? A gente está falando de racismo e o Bico, que é o Denildo, que é o da CONAC, né? Ele é o coordenador nacional da CONAC. O Bico tem uma fala que eu considero bastante importante, que ele diz que é o seguinte: as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, elas são aquelas que ainda garantem a continuidade das pessoas pretas e indígenas nas suas terras e freando que elas precisem ter que migrar para a cidade e viver dessa maneira em subempregos, passando necessidades. E, além do mais, a perseguição tão grande e essa destruição, né, que se busca, essa tentativa de destruir, que as comunidades permaneçam nas suas terras, tanto as quilombolas quanto indígenas, é a, a, a questão referida ao capitalismo, porque ele fala que as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas são aquelas que não podem vender a sua terra, porque a posse da terra quilombola e da terra indígena é uma posse que é coletiva, é comunitária. Então, mesmo que haja a reforma agrária, essa reforma agrária, muitas das vezes, ela é em nome de um único indivíduo. No caso das comunidades quilombolas e comunidades indígenas, não. A titulação da terra, ela vai para um grupo. Então, você não vai conseguir vender essas terras. Essas terras vão permanecer em nome da comunidade. E isso incomoda demais o capitalismo, incomoda demais, porque são essas duas comunidades, as quilombolas e as indígenas, são as únicas ainda que conseguem frear esse avanço, né, do capitalismo. E aí o conceito do racismo ambiental ele é importante porque nós temos que considerar que
a nossa legislação ambiental que surge aqui no estado de São Paulo, as leis de parque vão surgir no final dos anos 80. As comunidades, algumas delas já estavam nos seus territórios há mais de 300 anos, portanto, criam-se parques estaduais em cima das terras que já eram das comunidades quilombolas. E esses parques, eles terão legislação que vão proibir essas comunidades de fazer roça, por exemplo. Roças que as comunidades tradicionalmente faziam há muito tempo. Então, essa legislação que surge e no final dos anos 80, no final dos anos 80, elas vão fazer o quê com essas comunidades? Proibi-las e multá-las. Então, muitas das vezes, o único acesso, a única chegada em algumas comunidades, como a comunidade quilombola de Bombas, que é a comunidade mais isolada que a gente tem aqui no estado de São Paulo, para você chegar nela, ela fica já ali na divisa com o estado do Paraná. Para você chegar nessa comunidade, você tem que fazer uma trilha de 3 horas e meia de caminhada. Uma subida assim. Tem que ter perna para chegar lá. E essa comunidade, eles recebem multa ambiental porque fez roça num pequeno pedaço. Então, não tem ainda... as crianças estão há muito tempo sem escola, sem aulas, porque não tem como os professores chegarem lá, né? Tem uma escola com uma professora para fazer o ensino até a 4ª série, mas os demais terminou a 4ª série e não estudam mais, porque 3 horas e meia de trilha. Então, mas multa chega, para a gente perceber como é esse processo das nossas leis, né? Como essa justiça ambiental, ela é justiça para quem? Então, acho que é importante, quando a gente discute o conceito de racismo ambiental, para quem? Para quem essa justiça ambiental? Não é a comunidade de Bombas, eles tinham luz só na escolinha, porque era uma placa, né, que eles colocavam. Quando eu fui lá, há 3, 4 anos atrás, não tem, é luz de lampião, né? Não tem mesmo. Então, é só para mostrar, assim, em alguns locais, como, por exemplo, as comunidades do Litoral Norte. As comunidades do Litoral Norte é um espaço incrível de Mata Atlântica, preservado por quem? Quem preservou aquela mata que está ali? Aí tem a legislação de parque que diz que essas mesmas pessoas que preservaram a mata não podem continuar ali, que elas precisam sair, porque elas não podem destruir o meio ambiente. Então, existe uns 2 pesos e 2 medidas quando se trata de comunidades quilombolas e comunidades indígenas. E aí, nesses mesmos espaços, nesse mesmo município, nessa mesma localidade, grandes empreendedores, grandes empresários podem construir pousada, podem construir mansões de veraneio. Então, essa legislação ambiental, ela é para quem? Serve a quem essa justiça ambiental, né? Então, recuperar essas histórias é importante para isso, para que a gente traga para essa luta mais força, né? Mais força e mais pessoas aí que recentemente são ambientalistas, lutam pelo meio ambiente, mas que considerem, então, esse meio ambiente com gente, né? Como as próprias quilombolas falam. Porque as quilombolas, elas são o próprio meio ambiente. O corpo quilombola, ele é parte desse meio ambiente, né? Então, que seja considerado isso, que essas pessoas que podem ser parceiras, porque têm a sensibilidade para a questão ambiental, que essa sensibilidade considere as pessoas que estão ali há 200, 300 anos, e esses corpos sejam considerados nesse meio ambiente, né? Que esse meio ambiente ele seja com gente e respeitando as histórias, a trajetória dessas pessoas. O sistema de plantio agroflorestal,
das comunidades ali do Vale do Ribeira, ele sempre existiu e sempre preservou a Mata Atlântica, né? E foi uma luta grande, muito grande, para que eles conseguissem continuar fazendo essa roça. E ainda assim, estão aí, mesmo tendo sido considerado como patrimônio, né, a roça de Coivara, depois de muitos estudos, porque daí a universidade tem que ir lá e comprovar que, de fato, a roça de Coivara ela faz bem para a Mata Atlântica, né? Não basta a Mata Atlântica estar lá todo esse tempo preservada por essas populações, não, tem que chamar a universidade para ir lá dizer que sim, de fato, o que eles fazem, o meio como eles fazem a roça preservou a mata e preservou os bichos, né? Teve um estudo recente para comprovar que a roça de Coivara, feita pelas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, preservaram a Mata Atlântica ainda hoje, no Vale do Ribeira. Então, a Heloísa, e aí quanto tempo eu tenho? Silvane, desculpa. Não, é só para falar que o tempo tá se Quantos esgotando. E aí, minutos se eu você tenho? ir fechando, eu diria que uns 4 minutinhos. Tá, então, para encerrar, nesses 4 minutinhos, eu gostaria de falar, deixa eu achar aqui a Heloísa. Eu queria dizer que essas mulheres quilombolas, tanto as do Vale do Ribeira quanto as do Litoral Norte, e aí eu gostaria de lembrar a Dona Diva, que eu já trouxe aqui, a Heloísa, do Quilombo São Pedro, a Nilce, lá da comunidade que faz divisa ali com Ribeirão Grande, divisa já com o Paraná, que essas mulheres elas estão na luta e elas têm total consciência do conhecimento ancestral que elas trazem e de como isso preservou a sua história e essas memórias que elas trazem de produzir o alimento puro, como elas chamam, que é um alimento que ele alimenta e cura ao mesmo tempo. É um alimento que faz com que elas não precisem de remédio da farmácia. Então, esse conhecimento ancestral, ele é a todo momento tentado ser destruído pelo racismo ambiental, por essas legislações que se dizem, né, preservar a natureza, preservar o meio ambiente, mas que destroem, tentam destruir, né? Porque eles não conseguem, porque essas mulheres estão lá brigando e gritando e a todo momento nessa luta para continuar com seus fazeres e seus saberes que são ancestrais. Então, eu gostaria de encerrar por aqui para conseguir cumprir o tempo, saudando a todas elas, né, que estão aí, continuam nessa luta, e dizer que a gente precisa, aí seja da maneira que for, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, na universidade, na educação básica, trazer esses saberes, né, e esses conhecimentos dessas mulheres que são conhecimentos ancestrais. É isso. Então, lembrando que racismo ambiental é só um jeito novo de falar de mazelas antigas e considerar isso é importante e que, de fato, justiça ambiental seja feita considerando saberes das comunidades quilombolas e indígenas, tá bom? Obrigada. Silvane, muito obrigada pela sua fala. Eu acho que não só a sua fala, as duas que antecederam a sua comunicação, pensaram a questão das comunidades quilombolas, saindo desse eixo sudeste, que mostra mais uma vez a importância de se compreender essas comunidades, de conhecer as histórias dessas pessoas. A temática que você traz, tentando entender as interfaces desse racismo, né, os tentáculos do racismo, e aí, no seu caso, o racismo ambiental, justiça para quem, legislação ambiental para quem, pesquisas como a sua, da Ana e da Daiane, são importantíssimas, principalmente num momento como esse, né, em que a gente está sofrendo tantos ataques das nossas populações indígenas e quilombolas. Eu agradeço muito
a sua fala. Infelizmente, o tempo acabou. Você elogios durante a sua fala, muitas pessoas falando que a sua aula foi muito importante, que se sentiram muito representadas. A Luara, lá no início, disse que está com a sua dissertação em mãos para ler. Então, eu espero que que tenha sido gratificante, assim como foi para mim e para as pessoas que assistiram. Tá Eu bom? agradeço muito e peço para as pessoas, então, que se interessarem, né, me chamem lá no Instagram, a gente pode trocar esse material que eu falei, esse material didático produzido para as escolas quilombolas, eu posso compartilhar com vocês. A gente nunca consegue falar nessa meia hora tudo que tinha planejado para Sim, pois falar, é. mas a continuidade da conversa, eu acho que o mais importante desses momentos são essas trocas, né? Muita gente que eu estou vendo passar por aqui nos comentários, eu não consigo ler tudo, acompanhar tudo, mas muitas dessas pessoas são pessoas que estão chegando agora na minha vida. Então, quem quiser fazer a Sim. continuidade dessa conversa, entra lá no Instagram e a gente continua, porque a gente está em rede agora, não é isso? Um abraço, muito obrigada. Aí, um abraço, Silvane. E agora a gente vai passar, se eu não me engano, a comunicação é da Josimeire com a mediação da Gabriele Abreu. E continuem ligados. A, a jornada ainda vão ter muitas comunicações, não só hoje, como amanhã também. E é isso. Muito obrigada, gente. Boa tarde, boa noite já, né? Quase.